Primeira pergunta, Sidmaier Negas, também conhecido como Alemão. Gostou do estúdio aqui? Rapaz, ficou sensacional. Né? A gente improvisou. Mas essa é a criatividade de quem manja da coisa, né? Se fosse eu para montar, você pode ter certeza que não ia ser desse jeito, que não tem essa expertise. A gente estava conversando antes de começar esse bate-papo aqui sobre a facilidade, né, que a tecnologia traz hoje para todas as áreas e para a gente que trabalha com comunicação mais ainda. Bem-vindo ao Você Esporte Clube, estou aqui com o Sidmaier Negas, também conhecido, aliás, só conhecido como Alemão, ex-volante, jogou em vários times do Brasil, entre eles o glorioso Londrina Esporte Clube, e hoje é técnico aqui do PSTC, que vai disputar a terceira divisão do Paranaense. Tudo bom, Alemão? Tudo bem, Claudião. Você sabe que eu lembro quando você ainda jogava bola e você foi umas 2 ou 3 vezes em suas férias jogar bola, fazer umas peladas com a gente lá na Folha de Londrina. Na Folha de Londrina. Como é que é? Tem um parente seu, né? O Gilney. Gilney, que jogava, o Gil jogava bem pra caramba, era bem divertido. Jogava direitinho, joga até hoje, né? Joga, né? Só não tem mais a mesma mobilidade. Mas... Não vamos falar em mobilidade, que é uma coisa que eu abandonei há tanto tempo, né? Porque hoje em dia eu ainda continuo com as minhas peladas, mas eu pareço uma Scania, entendeu? Você vai virar o corpo, você tem que fazer isso aqui. A gente chama de bitrem. Bitrem, exatamente. Irmão, como é que você começou no futebol? Como é que você começou a jogar bola? Onde foi? Claudião, eu na verdade eu jogo bola acho que desde quando eu nasci, né? Porque assim, eu venho de uma família, o meu pai, meus tios, meu avô, por lado do meu pai, eles sempre foram do futebol, sempre gostaram muito do futebol. Então, eu sempre vivenciei o futebol dentro da minha casa, né? Mas assim, eu tive um início muito bom a partir do momento que eu conheci o Lio Evaristo. Lembro do Lio Evaristo. O senhor Lio Evaristo foi técnico da escola de Nova Esperança, escolinha de futebol de Nova Esperança. E o Lio implantou um trabalho muito profissional naquela época, muito profissional, muito bom, e ele oportunizou muita gente, sabe? Ele fez muita gente evoluir muito no futebol. Então, a partir dali, eu já comecei a vivenciar campeonatos, torneios, situações. Tive uma experiência no Juventus de São Paulo, tive uma experiência no Blumenau de Santa Catarina, mas a partir do Sub-20 do Londrina, em 1992, setembro de 1992, eu vim para Londrina, tive a oportunidade de inserir na equipe de juniores eu já estava ali terminando o ano do 17, e a partir dali, Cláudio, eu vivenciei muitas coisas bacanas, né, porque eu tenho falado e falo sempre que a geração nossa, da base do Londrina, talvez tenha sido uma das gerações mais vitoriosas, né? Verdade. A gente foi campeão paranaense, campeão Jogos Abertos, campeão Juventude, se eu não me engano, chegamos 2 vezes nas fases finais da Taça BH, fomos à semifinal da Taça São Paulo, que foi o máximo que o Londrina ganhou, e depois eu tive me acendi à equipe principal do Londrina em 1994, né? Fazia 1 ano e 3 meses que eu estava aqui em Londrina, eu tive a oportunidade de subir para o profissional, joguei, né, ali o Paranaense daquele ano, joguei o Brasileiro daquele ano, depois no ano seguinte joguei o Paranaense de novo, até eu ter tido uma convocação para a Seleção Brasileira de Novos, e onde eu fui vendido, né, na época para Tampa, o 15 de Piracicaba, e depois eu segui minha caminhada aí por 14 anos, Claudião, foram 14 anos jogando profissionalmente, né, mais 5 anos de base, foram 19 anos ao todo, e até eu encerrar minha carreira em 2008. Você encerrou até cedo, né, se fosse considerando. Eu na verdade em 2007 eu já tinha meio que parado de jogar, e depois eu recebi um convite. Você estava com quantos anos? Eu estava com 32. Ah, cedo. Aí eu recebi um convite do professor Valde Melo para eu ir para Maringá, no Galadap, houve uma junção, e eu fui lá e joguei mais um Paranaense, mas na época foi só para eu ver que realmente eu não queria mais,
Porque hoje você estende mais, né? Sim. Mas naquela época, você com 30, 31, 32 anos, você não tinha muita perspectiva de crescimento mais. Sim. E eu optei em parar, fiz faculdade, estudei, né, me formei, aí eu seguia a minha caminhada aí por mais um grande período. É porque muita gente estica a cordinha até o elastiquinho, até não poder mais, né? Mas chega um momento que você tem que também tomar uma decisão, né? Mas para mim foi a melhor decisão, viu, Cláudio? Porque assim, ó, como eu falo para você, apesar de eu ter jogado em muito bom nível, graças a Deus, eu não via mais perspectiva de crescimento. Só que o que eu percebia? Que a minha vivência no esporte, se eu tivesse uma formação de educação física, que era a minha área, isso poderia ajudar eu a ter uma continuidade de vida, porque com 33 anos, né, você tem muito mais do que uma vida pela frente, né? Muita coisa. E realmente, de fato, Cláudio, para mim foi a melhor decisão que eu tomei na época, porque eu trabalhei 6 anos no Colégio Marista, eu trabalhei na Fundação do Esporte por 7 anos, e foi através do curso que eu acabei entrando lá, né? Eu entrei porque o curso me levou a entrar na Fundação do Esportes, vivenciei inúmeras situações, aí dou aula, tenho grupo de treinamento, né? Eu tenho o CREF, eu sou habilitado a poder dar qualquer aula em qualquer lugar, inclusive eu sou formado em bacharel e licenciatura, então se um dia eu precisar e quiser e receber algum convite para eu dar aula dentro de uma escola, eu posso, porque eu tenho formação para isso. Da seleção de novos que você participou, quem que estava lá além de você? Quem mais que você lembra que estava lá no... Foram 2 convocações. Eu fui convocado mais novo para uma seleção mais velha, e depois eu fui convocado mais velho para uma seleção mais nova, né, no ano seguinte. Até por questão de competições futuras. A do primeiro ano, que as pessoas mais vão conhecer, é Juninho Pernambucano, que jogava mais ou menos, Fábio Baiano, que jogou mais ou menos, Bruno Carvalho, Narciso dos Santos. Lembro do Narciso. Quem mais que vocês poderiam conhecer ali? Pereira, São Paulo, né, Cerro Porteño jogou muito, e muitos outros jogadores também, que todos eles tiveram uma carreira bem boa. A do segundo ano foi uma seleção mais nova, que foi uma geração 78, que tinha Alex, que hoje está aqui em Londrina, né? Hoje está em Londrina, vamos jogar amanhã com o Atlético contra o Londrina, ele é técnico do o Alex Cabeção. Alex Cabeção. Que também joga mais ou menos. Mais ou menos. Rapaz, Alex Cabeção. Tirso, lateral esquerdo do Flamengo. Quem mais ali? Fabiano meio do São Paulo, meio atacante. E entre outros aí, muitos que jogaram boa bola também. Como é que era o ambiente lá? Rapaz, bom demais. Ô Cláudio, quando eu tava, uns 2 anos, tá? Quando eu perfilei na beira do campo e eu ouvi o hino nacional, de verdade, rapaz, é a coisa mais gostosa do mundo. É uma sensação, assim, de privilégio você estar vestindo aquela camisa, representando um país inteiro, e com tanta gente boa que tem, você ter sido escolhido para estar ali, sabe? Então, assim, foi uma alegria, um preço que não paga. E é uma coisa maluca, né? Porque o processo é muito rápido, né? Você imagina que quantos anos antes você estava lá na sua cidade, por exemplo, na cidade que você nasceu, né? E de repente você está numa competição internacional representando uma seleção que tem uma história absurda no futebol do mundo, né? Quer dizer, deve dar um... E assim, né, Cláudio, são um torneio anual, é uma seleção de novos, ela é sub-21, então ali os jogadores quase todos já estavam no profissional, quase que 100%, jogadores já em alto nível, e você vai lá disputar uma competição dessa. O Brasil, se eu não me engano, tinha 4 ou 5 títulos até então, mas já fazia alguns anos que o Brasil não ganhava, e nós fomos campeões da primeira, né, em cima da França, 1-0, e nós somos campeão da segunda em cima da França nos pênaltis. Né? Então, assim, foi um bicampeonato, 2 títulos que o Brasil não conquistava há bastante tempo, e de lá para cá talvez ele teve mais 2 ou 3. E nós estamos falando isso de quantos anos? Então olha o nível de competitividade. Vamos falar um negócio, chupa Mbappé! Sabe quem estava na segunda Copa que eu fui descobrir depois, eu joguei contra? Vou me fugir aqui, Beckham.
Ah, o Beckham? David Beckham. Olha só. Eu fui descobrir porque alguém comentou alguma coisa sobre a seleção, Sim. e eu fui dar uma pesquisada nos times. Olha só, sim, que interessante, coisa que eu nunca tive. Bacana. Hoje a gente tem essa facilidade, faz a e eu fui pesquisar, né, nas seleções, aí eu vi o David Beckham jogando. A gente ganhou acho que de 3-1 deles, se eu não me engano, da Inglaterra. Então, assim, passa muitos jogadores bons por lá, né? É muito, e é uma competição fantástica. Fantástica, né? Uma competição fantástica. E uma experiência sensacional, né? Sim. E do Londrina, quando você esteve aqui na base do Londrina, quem que você se lembra que acabou se destacando? Então, Cláudio, ó, do time de base nosso, todos os jogadores viraram profissional, todos, né? Então, com maior destaque aí pro Luciano Araújo, pro Tião, pro César, pro Aguinaldo, né? Que foram os caras que tiveram uma ascensão um pouco maior. O Aguinaldo jogou em alto nível, né? Sim. Nós jogou em Fluminense, Vitória, jogava Corinthians, muito. Grêmio, jogava demais, fazia muito gol. Então, assim, o Londrina tinha uma safra sensacional. Eu lembro que quando a gente voltou da Taça São Paulo, foram 12 atletas que subiram pro profissional. É muita coisa, né? É muita coisa. Você falar que 12 atletas, e se você pegar que a gente subiu pro profissional e nós somos vice-campeão paranaense, sim, porque o Londrina foi campeão em 92, 93, sim, e 94 foi campeão em 92, vice em 93 e vice em 94. Sim, sim. E nesse de 94 nós tínhamos aí 4 ou 5 jogadores titulares do profissional que fazia parte dessa equipe. Então, sim, realmente foi uma época muito boa. Quando você falou, não, vou parar, deu aquela agonia ou não? Não, Cláudio. Foi bem trabalhado isso? Sabe por quê? A minha vida inteira e até hoje eu sou assim. Eu não sofro muito com as coisas. Eu penso, hoje, o que eu tenho que tomar de decisão, eu tomo a decisão. É uma coisa meio de alemão, né? Será? Não, porque quando você... presta um pouco atenção. Você fala de alemão de mim. Alemão mesmo, assim, porque os alemães, né, obviamente, não, que não é o meu caso, que eu não sou nem alemão. Exato, mas os alemães, eles são muito práticos, né? Tomam decisões práticas, né? Você percebe muito isso. E aí eu fiz a brincadeira com o apelido de alemão, que nem é alemão. De onde é que veio o apelido? Rapaz, o alemão, sabe por quê? Eu morava no sítio, em Cruzeiro do Sul. Sim. E eu mudei para Nova Esperança. E eu tinha um cabelo grande, o cabelo era meio loiro. Sidmar, quem que vai lembrar de Sidmar? Fala para mim, quem que vai lembrar de Sidmar? Aí meu nome Sidmar, talvez o alemão pegou o alemão, ali eu tinha 8 para 9 anos, o alemão, e aí pegou e ficou alemão até hoje. Inclusive quando eu cheguei no Londrina, o Canhoto, o professor Canhoto, ele não gostava muito de apelido, ele queria me colocar, inclusive tem jornais, que eu tenho jornal até hoje da Folha, que era bacana, né? Puta, era bacana. Quando a gente saía no jornal, rapaz, tô no jornal. Pô, ficava feliz. Né? Eu tenho até hoje que a escalação tava com o Sidmar. Sim. É verdade, nas primeiras convocações que eu tive para os juniores, era Sidmar, mas depois pegou o alemão. Mas você sabe que eu ainda gosto mais daquela época que jogador tinha apelido, porque é uma coisa de brincadeira entre os amigos e tal. Hoje em dia é uma frescura, os caras têm 2 nomes, tem nome composto, tem não sei o quê, e passa muito gel no cabelo, aí já me começa a me incomodar um pouco, entendeu? São outros tempos, né? São outros tempos. Né? E depois, Alemão, você acabou virando técnico de futebol, você foi técnico do Londrina, inclusive teve uma passagem muito bacana no Londrina, né? E aí depois também deu uma saída, né? Como é que foi esse início de carreira no Londrina? O Londrina eu acabei recebendo um convite na época para assumir o Sub-17. Sim. Aí eu falo para você, eu tinha várias atividades, eu tinha acabado de sair da Fundação do Esporte porque houve uma mudança política e aí eu acabei saindo da fundação e eu estava com o meu tempo um pouco ocioso em alguns momentos. E aí me ofereceram, eu tinha outras atividades e o treino era só no período da tarde. Eu acabei assumindo. Aí depois de 3 meses houve uma troca no comando técnico, o Carlos Sérgio era técnico do Sub-20, acabaram trocando e me convidaram para ir para o Sub-20. Eu estava na chuva, eu falei, vamos embora, né? O bonde está passando, vamos entrar. Porque assim, Cláudio, porque eu falo para você que está na chuva para as pessoas entenderem. Quando eu joguei futebol por um longo período, mas eu não tive uma ascensão, eu não ganhei dinheiro, eu não fiz eu precisava trabalhar. Então eu sempre trabalhei. E nunca foi o meu objetivo, quando eu parei de jogar bola, ser treinador de futebol.
Sim. Eu não queria isso. Não estava no seu... Não estava no meu plano. Eu queria trabalhar com esporte, eu gosto do futebol, eu queria trabalhar com futebol, vivenciar tudo isso, mas assim, eu não tinha esse foco de, eu vou fazer um curso, me preparar para ser treinador de futebol. Eu nunca tive isso. Houve o convite para o Sub-17, eu nunca tinha sido treinador, eu fiz um trabalho no Sub-17 em 3 meses, com bons resultados ali dentro daquele processo. Fui para o Sub-20, convidado talvez por aquilo que eu estava apresentando no Sub-17, me levaram para o Sub-20. Chegou no Sub-20, eu peguei um time que estava com bastante problema de comportamento. Eu cheguei e mandei 5 jogadores embora, inclusive o capitão do time, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu não ia ter controle sobre o grupo, e o que o grupo estava precisando era de uma mexida nele. E aí eu mandei 5, e eu falei que eu não queria 5 jogadores daqueles, o Londrina dispensou. Peguei um grupo de moleque, entre eles o Mateuzinho, que está no Corinthians hoje. Que joga pra caramba o também. Luquinha, que nós fizemos subir. Peguei do Sub-17, joguei no Sub-20, até um dos diretores, que na época falou assim, pô, mas nosso time vai ficar muito novo. Eu falei assim, eu prefiro ficar um time novo que eu tenha controle do que um time velho que eu não vou ter controle. Entendeu? E aí nós... Cheio de vícios também. Cheio de vícios e tudo mais. E nós chegamos à semifinal. Né? No outro ano, chegamos à semifinal. E no ano anterior, o primeiro ano que nós chegamos à semifinal, nós fomos para a Taça São Paulo, fizemos até a 8ª fase da Taça São Paulo, né? A segunda melhor campanha do Londrina foi quando eu fui jogador, a primeira quando eu fui jogador, a segunda quando eu fui treinador. E nesse processo do meu time ter, no Paranaense de 2018, nós tivemos 16 vitórias seguidas no Sub-20. É muita coisa para o Sub-20. Foram 16 jogos. Eu tenho lá um scoutzinho, se eu não me engano, nós fizemos 78 gols na competição e tomamos 15, 16. Nós tivemos porque eu não estava na zaga. Nós tivemos um aproveitamento, Cláudio, de 78% dentro da competição Sub-20. É muita coisa. E aí eles viram, né, a diretoria do Londrina na época vira essa situação. Tinha a questão do Fonseca voltar para o Novo Horizontino, e eles me convidaram para assumir o Paranaense, o profissional no Paranaense. Como eu estava na chuva, o que eu fiz? Opa, tô na área. Eu aceitei, né? Aceitei, e foi um momento muito bacana para mim, graças a Deus. E para o time, eu lembro que houve um crescimento absurdo do time nas primeiras rodadas, tal. Vocês conseguiram fazer um campeonato bem interessante, né? Mesmo que aquele tumulto de sempre, né? Do ex-gestor, que era um tumulto do dia, à noite e de manhã também, né? Mas mesmo assim vocês conseguiram fazer um baita de um trabalho ali, né? Ah, foi legal. A gente... No Paranaense, como sempre vocês sabem, não tinha um time principal, era sempre jogadores mais novos, jogadores que não estavam sendo utilizados e tudo mais. E nós fizemos uma campanha do Paranaense razoável. Só que a campanha da Copa do Brasil nossa foi sensacional, né? A gente passou 3 até a 4ª fase, né? Nós fizemos 4 fases do campeonato da Copa do Brasil, foi uma coisa sensacional, e o time jogando um bom futebol, né? O time jogando um futebol assim, sensacional, porque nós passamos por um time do Rio, eu não lembro o primeiro, o segundo nós passamos pelo Paraná Clube em casa, nos pênaltis, o terceiro nós pegamos o Botafogo da Paraíba, que estava com um time sensacional, e nós ganhamos lá de 2-0 com um jogador a menos, desde os 25 do primeiro tempo, que o Rômulo foi expulso. E em casa nós ganhamos de 3-2, sensacional. E depois nós pegamos o Bahia, aí nós perdemos lá, o Fonseca tinha voltado, perdemos lá de 4-0. Nessa volta do Bahia, o Fonseca, até hoje eu não sei porquê, tá? Nunca quis perguntar para ele, mas ele também nunca me falou. Ele pediu demissão na chegada de Londrina. E aí houve o convite para eu retornar. Eu retornei, nós ganhamos do Bahia de 2-1 em casa, mas não foi suficiente para tirar os 4-0. Né? E no Brasileiro da Série B, nós tivemos uma campanha até a parada para a Copa América, 12 rodadas entre os 4 primeiros da Série B. E o time jogando, né? A única derrota do Bragantino no campeonato que subiu foi para nós aqui no Estádio Café 1-0, um jogo de manhã. Então assim, foi um trabalho realmente bacana. Houve a parada, houve umas situações, jogadores que foram vendidos, jogadores machucados. Em resumo, eu fui mandado embora na 17ª ou 18ª rodada do Brasileiro em 6º.
Sim. Eu fui mandado embora. Que doido isso, né? Fui mandado embora, não apareceu nada de interessante, segui minha vida e depois eu tive um convite para voltar para a Série C, porque o Londrina naquele ano passou 12 rodadas entre os 4 primeiros. Sim. E a gente teve, né, o Londrina teve vários problemas que acabou caindo para a Série C. E aí eu tive o convite para voltar para a Série C no ano da pandemia, um ano super difícil. Nossa, difícil pra nós tivemos que montar um time sem dinheiro, eu e o Germano, né, nós sentávamos na sala e nós montamos um time e eu e o Germano tivemos uma conexão sensacional em termos de escolha, porque com pouco dinheiro, dentro da realidade da Série C, ninguém está falando de Série B, de Série A, não, a realidade da Série C, o dinheiro que a gente tinha, nós conseguimos montar um time muito competitivo e graças a Deus a gente teve o acesso de novo para a Série B, né? A gente conseguiu subir num campeonato bem difícil para a gente, mas a gente conseguiu subir para a Série C. Essa exposição toda acaba gerando novos convites, obviamente. E você chegou um momento que não quis mais ser técnico de profissional? O que aconteceu? Então, assim, ó, apesar dos resultados bons dentro de campo, eu analiso como os bons resultados, não apareceu nada de interessante, essa é a grande fato. E o entorno do futebol, ele é um entorno muito difícil. Então, além de você ter um entorno muito difícil, tem uma instabilidade muito grande, né, Cláudio? Porque assim, você tá bem hoje, você perde 2 jogos, você não serve mais. Aí você é mandado embora. Eu sou um cara muito caseiro, muito de família. Eu tinha meus filhos há 4 anos atrás, numa idade aí de definição de vida. E longe da minha esposa trabalha e ela sozinha se sacrificando. E eu achei que isso não valeria a pena pro meu modo de pensar. Então eu acabei optando em não seguir e montar o meu projeto, que é o Alemão Futebol, que graças a Deus ele está muito bem, eu tenho alguns polos, eu dou treinamento, então assim, a coisa para mim ela tem andado muito bem, foi muito bom. Antes da gente entrar aqui no PSTC, onde a gente está gravando e tal, que é o centro de treinamento do PSTC, e que o Alemão agora é o novo técnico e vai disputar a Série C do Paranaense pelo time, quando você estava na seleção brasileira, né, você via aqueles jogadores, aqueles craques para tudo quanto é lado, você sempre foi um jogador viril, para não dizer violento, porque essa coisa de violento é bobagem. Chega, dava vontade de dar uma encostada um pouco mais, pô, vai folgar aqui não. Mas o que o Cláudio tá falando é mentira. Quem me conhece sabe. Eu era um jogador extremamente técnico, né, Claudião? Eu era um jogador... Mas não dava moleza, né? Mas eu era um jogador assim, eu era um jogador muito vibrante, eu era um jogador muito participativo, mas eu era um jogador muito técnico. Então assim... É verdade, viu? Eu tava sacaneando um pouquinho. Hoje, vamos falar assim, esse volante, esse segundo volante moderno que se fala, até lá atrás tem muitos deles, né? Tem muitos deles. Toninho Cerezo, Sócrates, cara que fazia esse papel. Passa um avião aqui de vez em quando que é do lado do aeroporto. O bicho tá subindo aqui. Mas eu era um jogador técnico, só que assim, a seleção tinha muito jogador bom. Muito jogador bom. Mas interessante que naquela época eu fui para ser primeiro volante. Eu fui convocado para ser primeiro volante. E quando eu fui convocado, eu estava jogando de extremo pela esquerda. Você acredita, não? Olha só. O treinador do profissional, que eu não me lembro o nome dele hoje, ele fazia um 4-4-2 e eu era o cara da esquerda. E eu fui convocado para ser primeiro volante, porque quando eu disputei a Taça Londrina, que me viram, eu jogava de primeiro volante. Então eu era um jogador que me adaptava muito, Cláudio. Assim, eu tinha um senso de organização tática dentro do jogo. Então eu jogava lateral direito, lateral esquerdo, volante. A minha função principal era meio campo. E talvez seja isso que fez eu ser treinador, né? Essa visão tática que eu tinha como atleta e isso transportar para treinador também. Você agora virou treinador, só vai retomar sua carreira como treinador. O que te chamou a atenção para retomar, para deixar um pouco aquela sua ideia de, não, chega e vir para cá para o PSTC? Então, Cláudio, de verdade, eu não esperava esse convite, tá? Porque eu não tinha mesmo essa pretensão de voltar para o futebol. Até porque o meu projeto, eu estou fazendo até um mini documentário em todos os polos que eu tenho, ele acabou de completar 4 anos. E de verdade, eu estou muito feliz, eu tenho um respaldo muito grande, vários alunos, as pessoas gostam do meu trabalho. Nós trabalhamos em 8 professores, eu tenho 8 professores que trabalham comigo dentro de todos os meus projetos, né? Então, eu vou falar assim,
hoje a gente emprega 8 pessoas. Sim. Você está entendendo? Não. Então, assim, Sim. não é só a escola do alemão. Eu tenho pessoas que trabalham por mim. Eu tenho famílias que colocam seus Sim. filhos na nossa responsabilidade. Então, assim, eu de verdade eu estou muito feliz no que eu estou fazendo. Quando o Renan Foguinho me procurou para conversar, eu nunca imaginava que era isso que ele queria. Sim. Eu achava que era alguma coisa da Liga. Você sabe que nós criamos uma Liga também. Sim. E nós estamos com a competição Sebrae, que é a Copa Sebrae, que está sensacional. Nós temos mais de 2.000 atletas, competindo. E eu não imaginava que era isso. Quando ele falou o que era e a proposta que ele fez para mim, encaixava dentro do que eu tenho hoje. Então eu tenho um projeto de formação, eu vou vir para um clube que visa a formação. Trabalha com formação. E um clube que quer sim ganhar, ninguém está falando que o PSC não quer ganhar, sim, mas não existe uma pressão sobre ganhar. O ganhar acontece natural. A montagem do time é um time de idade baixa, 18, 19, até no máximo 23, 24 anos, sim, talvez 2 ou 3 peças aí de 25, 26 anos. Uma proposta de trabalho onde não ia modificar 100% do meu projeto, talvez aí eu vou ter que ajustar 1 ou 2 situações, mas não é nada que interfere grandemente. Um período curto de trabalho, o campeonato é de 3 meses e mais um mês de preparação, e a primeira fase regionalizada, todos os jogos dentro de Londrina, né? Isso é bom também. Que é bom também, então não vai fugir daquilo que eu tenho. Então tudo isso fez, né? Aí eu conversando com a minha esposa, com meus filhos... que tem que conversar em casa, né? Porque assim, né, Cláudio, eu tô num propósito de vida. Aí de repente você fala assim, você mudou de ideia, você vai largar... Tem que bater um papo em casa. Gente, eu não mudei de ideia. A proposta, ela traz essa situação inclui, ela encaixa dentro daquilo que a gente imagina. Sim. Vamos fazer? Legal, vamos fazer. Agora, todos os outros, viu, Cláudio? O Gil, meu cunhado, as pessoas que estão em volta, meus irmãos... os amigos e os professores que trabalham comigo, alemão vai. Alemão vai. Então, assim, uma certeza muito grande. E você sabe quando que eu fiquei muito mais feliz ainda? E aí eu vi o reconhecimento do quanto as pessoas têm essa alegria por eu ter voltado no futebol. O PSTC postou a minha volta, acho que mais ou menos 1h30, 2 horas. Sim. 3 horas da tarde, estava lotado de mensagem, de tudo, bacana isso, né? Então, rapaz, isso não tem preço que pague, não, né? os relacionamentos, as amizades. Das pessoas que gostam, né? Onde eu passo, bom, alemão, que legal que você voltou e tal. E falando em técnico, você teve um monte de técnicos durante a sua carreira, né? Teve alguém que te inspira mais, que falou assim, opa, esse cara aqui me ensinou tal coisa, eu acho que dá para aplicar, ou mudou muito da época que você era jogador para agora? Ô Cláudio, assim, eu tive os meus professores de início, meus treinadores de início, foram treinadores que me ensinaram muito, e muito do que eu faço hoje, eu aprendi muito com eles, né? Mas assim, eu tive grandes treinadores na carreira. Talvez um que não teve uma sequência, e inclusive esses dias eu fui na comemoração, se não me engano, de 25 anos do título da Copa do Brasil e do vice-campeonato paulista lá em Jundiaí, do Paulista, e o Zete foi lá. Sim. O Zete, eu até falei, Zete, por que você parou, meu? Ele foi para a mesma linha de raciocínio que eu tenho, você acredita? Ele falou assim, alemão, futebol não é para mim, ser treinador não é para mim. Ficar longe, instabilidade. Ele falou, eu não preciso disso, eu tenho uma estrutura que eu não preciso dessa. O nível de estresse é violento. Violento. O Zete foi um grande treinador. Sim. Foi um grande treinador que eu tive. Muitos outros também, assim, talvez eu vou ser injusto. Vadão foi um grande treinador que eu tive. Sim. Quem mais aí que me ensinou muito? Heron Ferreira. O Heron Ferreira, ele era da linha do Luxemburgo. Então ele tinha já um trabalho muito avançado para a época, que ele vinha da linha do Luxemburgo, foi um bom treinador que eu tive.
Aí, entre outros, eu fui treinado pelo Carlos Alberto Silva, né? Sim, também, eu lembro desse. Carlos Alberto Silva. Aí treinou a seleção brasileira, inclusive. Já entra para um lado mais... O Carlos Alberto Silva, ele já era assim, ele não era muito do campo, mas você vê que é um cara que tinha uma visão, ele tinha umas histórias muito legais, era mais folclórico. Falava pra você que era um cara mais folclórico do que treinador. Tive treinador ruim pra caramba também. Quem? Esses ruins, assim, de doer? O cara não sabia nem o que ele tava fazendo lá dentro. Esses assim, eu já vi muito por aí, viu? Tem de tudo, né? Como é que você se vê? Mais estrategista, mais motivador, uma junção das duas coisas? Eu acho que mais estrategista. Eu gosto muito da parte tática, eu gosto muito de leitura tática, sabe? Então eu sou mais isso. E acima de tudo, é o que eu comentei aqui. Para as pessoas que me falam do PSC Alemão, lá não tem muito investimento, lá é um time de molecada, e eu falo muito assim, ó, eu acredito muito no trabalho, Cláudio. Sim. O trabalho, eu acho que o trabalho, ele faz toda a diferença. Nossa, times organizados, eles são muito competitivos, independente de ter tanta qualidade de material humano. Exatamente. Se os times sabem o que vai fazer, nossa, já é um baita avanço. Ó, se os atletas, se os jogadores entenderem o que você está querendo passar para eles, se eles se dedicarem 100% no que eles estão fazendo, e se eles acreditarem no processo, a chance de êxito é muito grande. Sim. Porque hoje, até eu estava comentando, não lembro com quem, hoje está globalizado. Hoje o que eu faço aqui, o outro faz ali, o outro faz lá no México, o outro faz lá no Japão, o outro faz lá na Itália. É mentira, não? Todo mundo conhece, então, se conhece hoje em dia. Né? Então a pessoa monta um treino, ela aplica um treino, ela divulga o treino dela, todo mundo vê. Então todo mundo meio que... Qual que é o grande diferencial? É o nível de entendimento. É o nível de dedicação. Sim. Esse talvez seja o grande diferencial do cara chegar ou não chegar. Tomada de decisões, elas são muito importantes, né? Que a gente fala que a tomada de decisão, se eu preciso ir por aqui, eu não posso ir por lá, né? Então eu tenho que saber o que eu faço dentro do campo. Então isso faz toda a diferença. Mas o que eu acredito muito, e é por isso que eu estou aqui hoje, eu acredito muito no trabalho. Né? Pode ser que a gente ganhe, pode ser que a gente se classifique, pode ser que a gente tenha o acesso, pode ser que não. O trabalho, ele vai ser feito. Sim. O resultado, talvez não possa não ser um resultado de título, mas eu tenho certeza que vai ter resultado comportamental, de evolução, de preparação, que é o foco do clube. E para o mercado também. E para o mercado, exatamente. Irmão, vocês vão mandar os jogos onde? O nosso mando é lá em Alvorada do Sul. Alvorada, né? Faz tempo que o PSTC manda os jogos lá, né? Faz alguns anos. Então nossos jogos vão ser lá, inclusive eu já até... no mesmo dia eu recebi uma ligação do Marcos Moura, que é coordenador, gerente lá e o Pinduca também, que são lá da área. Eles são da área também, recebi mensagem dele, da alegria da gente poder estar lá, e eu fico muito feliz, né, da gente poder estar numa cidade que apoia, né? Apoia o esporte, apoia o futebol, e é disso que o futebol precisa. Joguei campeonato contra o Pinduca e o time dele de Alvorada, tomamos um varejo. Ele bota time bom, né? Ele bota time bom, ele não respeita a gente que está chegando à terceira idade. Irmão, obrigado, boa sorte, um prazer, sucesso aí na sua caminhada. E você aí, ó, inscreva-se no Você Esporte Clube, que sempre rola uma conversa gostosa aqui. Até mais. Beleza, um abraço, até mais.